A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos à lição 7 na classe dos adultos, as naturezas humana e divina de Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, para mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer semanalmente nos encontrarmos por aqui, pastores, professores, coordenadores, alunos, professores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus da Escola Dominical, para juntos prepararmos a aula da semana. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você se inscrever no canal, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu estou contando com você. Quanto maior o alcance do canal, nós vamos alcançando cada vez mais e mais pessoas para a glória do nome do Senhor, tá certo? Olha só, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa um comentário, fale para nós de onde você nos assiste, enfim, comenta aí. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor o nosso ministério. Eu, há mais de 30 anos, estamos aí trabalhando com jovens e adolescentes, escola dominical, pregações, palestras para casais também e pregações de modo em geral. Aqui na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Será um prazer estar junto com você aí na sua igreja, no seu evento, no ano de 2025. Entre em contato conosco. Aqui na descrição tem dois links muito importantes. Você quer melhorar o seu ofício como professor de escola dominical, dando aulas mais seguras, dando aulas mais cativantes, mais envolventes para os seus alunos? Clica no primeiro link, porque está disponível o treinamento Transforme Suas Aulas para você assistir na tela do seu smartphone ou na sua Smart TV e vai com certeza melhorar e aprimorar muito as suas aulas. Eu te espero, clica no primeiro link. Tem um segundo link aqui, que também está à sua disposição, dois livros que eu escrevi, um livro sobre relacionamentos e um livro sobre propósito. Clica no primeiro e no segundo link, aqui na descrição está aí à sua disposição. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Bom, as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo, dos quais somos pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. A verdade prática de Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Eu estou amando esta lição. Na minha igreja, eu estou dando aula na classe ali dos adultos. Eu não estou mais como superintendente por causa das viagens para ministrar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente viaja no sábado, só volta domingo à noite. Atendemos igrejas no domingo de manhã também. Mas eu sempre digo que eu sou aluno da escola dominical em primeiro lugar, então nós estamos lá mesmo quando não estamos dando aula ou quando não estamos viajando também. E eu estou dando aula na classe de adultos, eu estou amando. Eu dei a lição 6, ministrei a lição 6 e vou ministrar a lição 8 lá na minha igreja, inclusive vou gravar a aula dessa vez. E eu disse que o pastor Ezequiel Soares, ele foi muito feliz nessa revista, porque para quem conhece um pouquinho do pastor Ezequiel Soares, que é presidente da Assembleia de Deus aqui em Jundiaí, ele é muito técnico. Ele é um dos primeiros pastores que se formaram doutor por uma universidade secular. Ele é formado, se não me falha a memória, pela PUC, em teologia. Então, e ele é muito profundo no estudo. Escutá-lo é um pouco... Deixa pra lá. Assim, porque ele é muito técnico e ele fala calmamente, mas assim, nessa lição para mim, ele foi espetacular, até porque ele trata de assuntos complexos, mas de uma maneira bem sistemática, né? Então, às vezes, numa revista, você pega assuntos que aqui está sendo tratado um de cada vez, às vezes você pega uma revista que vai falar de trindade, humanidade, divindade, tudo numa lição só. Então, essa lição está sendo assim maravilhosa e, como eu sempre digo, é uma grande escola teológica mesmo. Bom, a leitura bíblica em classe eu não leio aqui por conta do nosso tempo, tá? Mas está aí na sua mão, então vamos lá para a introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia, né, o estudo sobre Cristo em Nicéia e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas
em todas as naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Tá? Então, pastor Ezequias, inclusive, usa palavras aqui, ele gasta bem o português aqui nestas lições, porque ele tem para gastar, né? Bom, o primeiro tópico vai falar sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, está em Romanos, capítulo 1 e o versículo 3. Romanos 1 e 3. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, ele veio de uma família de carne e ossos. A linhagem de Jesus, inclusive, está registrada em todo o contexto aqui do livro de Mateus. Você abre aqui ó, em Mateus, no capítulo 1, esta linhagem que tem aqui, ó, a genealogia de Jesus, olha, do versículo 1 até o 17, está falando exatamente do quê? Da linhagem humana de Jesus, da linhagem terrena de Jesus. Aí quando ele vem aqui, ó, para o versículo de número 20, enquanto pensava nestas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas tomar para ti Maria, tua esposa, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aqui entra o elo humano-divino. Aqui, as duas naturezas de Jesus, elas aparecem, né? Então, a linhagem humana está em toda a geração que vem antes dele, não é? E a sua divindade, ela aparece quando ele é gerado no ventre de Maria, um ser humano, quando ele é gerado pelo Espírito Santo, né? E aí, deixa-me ver aqui nesta versão de Bíblia, que é a King James 1611, vamos ver aqui, ó, Filipenses. Por isso que é perigoso estas heresias, porque uma heresia, ela destrói, ela desconstrói não um ponto do evangelho, mas todo o evangelho, não é? Então, olha só o que diz Paulo aqui escrevendo aos Filipenses no versículo 2, no capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, entende? Está aqui, ó. Ele tornou-se um de nós. O escritor aos Hebreus depois vai dizer assim, ó: não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas necessidades, mas um que, como nós, semelhante a nós, igual a nós, em tudo foi tentado. Tá? Ah, pastor, eu não entendo, eu não compreendo. Eu tenho na sala um jovem, um irmão, que ele não consegue entender isso. Na lição que eu ministrei, a lição 6, eu abri a aula com o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do 14, onde Paulo fala sobre mentalidade carnal e mentalidade espiritual. E Paulo deixa claro que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Então, quem está na igreja e não consegue discernir, aceitar, até mesmo sem entender, sem compreender completamente. Você vai dizer para mim que você entende completamente a Trindade. Você vai dizer para mim que você entende plenamente essa questão humano-divina de Jesus. Quando é que nós entenderemos? Quando nós chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá, certo? Então veja, agora, o homem espiritual consegue aceitar, às vezes até o que ele não entende completamente. Agora, o carnal, você pode explicar, não tem o que faça ele entender. Tá? Bom, essa expressão, declarado Filho de Deus em poder, acho que é Lucas que fala, vamos ver aqui, ó, Lucas, vamos ver se é Lucas que usa esta expressão, ó. O Espírito Santo, Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus.
Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Mais adiante, Paulo, ao escrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais somos pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então veja, o Cristo que nós adoramos, a Bíblia deixa de forma muito clara a sua humanidade, que eu inclusive acho maravilhoso, que a Bíblia mostra a humanidade de Jesus. Eu costumo dizer que o que mais me atrai na Bíblia é a humanidade de Jesus. Jesus era santo, mas Jesus ele não, como podemos dizer, ele não veja que o próprio texto de Filipenses diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Então veja, Jesus ele não tinha problemas em demonstrar a sua humanidade. Tem gente que acha que para demonstrar santidade tem que abrir mão da humanidade. Jesus ao contrário, é através da sua humanidade que ele demonstrava a sua divindade. Eita glória! Bom, o tópico 2, a gente vai falar de heresias contra o ensino da dupla natureza de Jesus. Aí você tem aí estes hereges. Você tem o Nestório, que foi bispo de Constantinopla. Veja o que a gente tem dito ao longo do trimestre, que as heresias surgem do nosso meio, de pessoas que estão, os hereges surgem do nosso meio. Tá? Por exemplo, hoje eu vi o vídeo de uma pessoa que durante muito tempo foi muito influente no nosso meio, subiu em muitos dos nossos púlpitos, afastou-se do evangelho, e hoje, por exemplo, apareceu um vídeo dele falando no podcast que ele não pediu para Jesus morrer no lugar dele. Percebe? E por que isso é tão perigoso? Porque é um de nós. Ele não é mais, mas já foi. Mas ele já saiu. Então, mas ele continua falando para o mesmo público. O mesmo público que o acompanhava, continua o acompanhando. O mesmo público que o viu falar por um tempo de coisas corretas, esse mesmo público agora está o ouvindo falar de forma equivocada, falar mentiras, falar verdadeiros absurdos, a ponto de dizer, eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Quer dizer que a gente já nasce com dívida? Olha só o que ele falou. Né? Então, o herege nasce no nosso meio. O herege, ele está infiltrado entre nós. E aí basta um estopinho, como que fala, né? Não é estopinha, é um gatilho para ele surgir, para ele aparecer. Né? Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano, não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Tá? Então, a expressão Maria, mãe de Deus não. Ela é mãe de Jesus. Ela foi mãe de Jesus. Ok? Mas aí Jesus é Deus, tá? A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesmo. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Não é? Então, a grande preocupação era com a mariolatria, que acontece até hoje. Né? Então, a Maria é mãe de Deus, não é mãe de Deus. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa era a acusação contra ele. Né? Então, a comparação, a ilustração que ele usava era a comparação de marido e mulher seriam uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso,
ele foi considerado um herege e foi expulso e declarado herege e expulso pelo imperador. Tem o monofisismo, que vem do grego duas palavras, monos, único, e physis, única natureza. Eutico foi o seu principal expoente. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente humana, nem totalmente divina. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia. Olha só essa ilustração. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre nem estanho, mas outro metal. Entendeu? O bronze é uma liga de cobre e estanho. Não é cobre nem estanho. É um outro metal, é o cobre. Quanto à cor verde, é uma mistura de cores azul e amarela, assim como o bronze não é cobre e nem estanho. E o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Mas, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Filipenses 2, do 5 ao 11, deixa isso muito claro. Mas, como eu já disse aqui, para os hereges, eles sempre vão encontrar um jeito de mudar aquilo que está na palavra de Deus para que o seu argumento fique fixado. Por isso que nós sempre pautamos a nossa vida pela palavra de Deus, não pelos nossos próprios desejos, não, enfim, pela palavra de Deus. No Concílio de Calcedônia, essa formulação teológica fala das duas pessoas, das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, tá? Entre natureza e pessoa. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Vamos olhar aqui, Isaías capítulo 9 e versículo... Isaías capítulo 9, versículo 5. Não dá para entender por que ele das Escrituras, Isaías 9, 5, porque toda batalha do guerreiro é com barulho, confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será com queimadura e combustível no fogo. Porque para vós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sob seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, o Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Muito bem, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. O seu comentário vale ouro. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você. Tópico 3, o perigo dessas heresias na atualidade. Então, por exemplo, os monofisistas, tá? Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação, tá? Houve ali reação. Então, hoje, na atualidade, onde é que estas heresias surgem, tá? Então, por exemplo, igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder a seus questionamentos, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que fez homem, o Emanuel, Deus conosco e que se manifestou em carne. Eu sempre digo, nós precisamos saber a verdade e ter o conhecimento da palavra de Deus, se necessário para defender a nossa fé, mas a maior defesa da nossa fé é permanecermos firmes na fé. Tem gente que começou defendendo a sua fé e acabou perdido na fé. Então a maior defesa da nossa fé é permanecermos firmes na fé. Até porque, de novo, o herege não quer ser convencido. O carnal não tem condições de ser convencido, a menos que ele abra espaço para o Espírito Santo, que é ele que convence.
Entende? Então, eu vou repetir e repetir e repetir. A maior defesa da nossa fé é permanecermos firmes na fé, independente das heresias que surjam. Não tem heresia nova, existem novas roupagens para antigas heresias. Não é? Os hereges podem ser novos, mas as suas heresias são antigas. O quenoticismo, do verbo grego queno, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. Né? Então, assim, na mentalidade deles está, a gente até aceita que Jesus é Deus, mas aqui na terra era só o homem, sem nenhuma ação divina. Tá? Ele não usou suas prerrogativas divinas. Tá? Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Veja, é diferente. Kenosis é diferente de kenoo. Kenoo é esvaziar. Kenosis é esvaziamento. Isso foi uma condição para o seu messiado, pois ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, porque ele perdoou pecados, ele recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, não é? Mas ele abriu mão, ele se esvaziar-se de si mesmo é tornar-se um de nós, é humilhar-se à mais vil posição, certo? Mas não é abrir mão completamente da sua divindade. Se não, olha só, você concorda comigo que ficaria até mais fácil? Se Jesus, ao tornar-se homem, ele tivesse aberto mão de plenamente da divindade, seria mais fácil. Então, entre nós, quem estava ali era o homem que também era Deus. Ou seja, durante 33 anos e meio, esse Deus que também é homem, homem que também é Deus, esse terreno que também é divino, divino que também é terreno, você tem ideia o quanto ele teve que limitar-se a si mesmo para viver entre nós? Isso é esvaziamento. É equilíbrio, é domínio próprio, é autocontrole. Eu posso fazer, eu tenho poder. Lembra quando ele vai ser preso que Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do centurião? Lembra o que ele diz para Pedro? Ele diz: Pedro, guarda a tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu oraria e o Pai enviaria uma legião de anjos. O que ele está dizendo? Se eu quisesse, eu usaria minha prerrogativa divina. Ele escolheu não usar. Isso torna o amor de Cristo por nós, o seu sacrifício, sabe, ainda mais profundo, ainda mais intenso. Ainda mais intenso. Tá? Então, por aí a gente já entende que aquele homem também era Deus, caminhando entre nós. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico, que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Com isso aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre apresentam a verdade. Então, para nós cristãos, o que nós concluímos? Nós concluímos que nós acreditamos pela palavra de Deus essa natureza dupla de Jesus. Tanto Jesus era tão humano quanto divino, tão divino quanto humano, e os verdadeiros cristãos não têm problema nenhum em aceitar isso. Por mais complexo que seja o entendimento, a gente não tem problema nenhum em aceitar isso. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a próxima aula. Deus abençoe vocês.